Oi, gente! Conforme eu prometi para vocês, eu tô fazendo o videozinho do final do capítulo 4, tá? Nós vimos três coisas já, era para ver quatro no capítulo 4. Primeiro, era para nós vermos como faz para calcular as diagonais, então a gente viu. A soma dos ângulos internos de um polígono, nós vimos. Soma dos ângulos externos e, por último, apótema e lado em função do raio de um polígono. Como assim, professora? Primeiro, o que é apótema? Primeira pergunta, né? O que é uma apótema? Não lembro mais. Gente, apótema é o seguinte: apótema é uma reta que sai do centro de uma circunferência circunscrita, esse triângulo, sai do centro e vai para o lado do polígono e faz um ângulo de 90 graus com esse lado. Isso é uma apótema, tá? Então, eu tenho um polígono. Em volta dele eu tenho um círculo, uma circunferência. Essa circunferência possui um centro. A apótema sai do centro dessa circunferência e vai para o lado de um polígono qualquer, tá? Isso é apótema. O lado de um polígono, vocês sabem que é o contorno aqui do polígono, né? E o raio é o raio de uma circunferência que está circunscrita, ou seja, do lado de fora do polígono, ou seja, os polígonos aqui estão inscritos dentro da circunferência, tá? Então, a gente vai analisar essas figuras com esse formato, com a circunferência aqui por fora, beleza? Pronto, aí como que a gente faz para calcular? Existe uma forma da gente calcular o lado e o apótema de um polígono usando o raio. Então, se ele me der o raio dessa circunferência que está aqui por fora, eu consigo descobrir tanto o lado quanto o apótema desse polígono. Na apostila, ele traz vários cálculos que vocês podem fazer usando Pitágoras e tal. Eu gosto mais de usar essa tabelinha que eu vou mostrar para vocês, que eu acho mais fácil aí de aplicar, tá? Como que é essa tabelinha? Vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui, que ficou muito ruim essa cópia que eu fiz aqui, né? Pronto. Vou deixar só aqui a figura com essa tabelinha. Pronto. Gente, essa tabelinha aqui, ela parece muito com a tabelinha dos ângulos notáveis. Só que aqui, o que a gente vai fazer? Os principais polígonos que nós vamos estudar, apótema e raio, são esses três aqui, que é o triângulo regular, né, o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono. Esses são os três que a gente vai estudar. Então, eu vou colocar aqui nessa tabelinha, ó, começando do que tem menos lado para o que tem mais lado. Então, triângulo, que a gente chama de polígonos notáveis, né, são um dos mais importantes. Quadrado e o hexágono. São só esses três que nós vamos aprender a calcular. Hexágono. Então, eu vou fazer uma tabelinha desse jeito aqui, ó, que eu coloquei para vocês. Vou escrever triângulo, quadrado. Triângulo faltou acento aqui, mas tudo bem. Triângulo, quadrado e hexágono. E aqui, ó, nessa coluna aqui de baixo, eu vou pôr o apótema. E vou pôr lado, que é o que eu quero calcular. Apótema e lado, em função desse raio aqui. Então, eu vou dar o raio, você vai descobrir o apótema e o lado de qualquer uma dessas figuras, ou triângulo, ou quadrado, ou hexágono. Para que você monte essa tabelinha, que vocês vão ter que lembrar, vocês podem lembrar daquela tabelinha dos ângulos notáveis, que tinha aquela musiquinha. Ela só vai ter uma pequena adaptação que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão escrever 1, 2, 3. 3, 2, 1. Por enquanto, tudo igual. Aí, a diferença. Os de cima sobre 2, raiz em cada um. Então, por enquanto, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Os de cima sobre 2, raiz em cada um. Aí, para terminar, vocês vão falar o seguinte versinho. Apótema e lado com a ver é bem legal. E para finalizar, eu boto R para geral. Então, aqui eu vou por R,
R. R de quê? Do quê? R de raio, gente. Depois que vocês aprenderem essa tabelinha, e aí, antes de eu falar disso, né? Deixa eu só mostrar. Raiz de 1 é 1. Então, e 1 vezes R é R. Então, eu posso vir aqui, ó, e apagar isso aqui e colocar só R. Ah, posso deixar assim, professora? Pode, sem problema. Então, aqui é R. Mesma coisa acontece aqui embaixo, ó. Raiz de 1 é 1 vezes R, fica só o R mesmo. O que significa essa tabelinha? Significa o seguinte, que se eu te dou o raio, usando essa tabela você descobre a apótema e o lado, tá? Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, nesse triângulo eu tenho um raio igual a 2. Um raio igual a 2. Descubro o apótema e o lado. Então, o apótema vai ser, no lugar do R, eu vou pôr 2. Então, o apótema fica 2 sobre 2, que é 1. Então, o apótema desse triângulo é igual a 1. Agora, o lado vai ficar 2 raiz de 3. No lugar do R eu coloco 2. Raiz de 3 é uma raiz irracional, então eu deixo assim mesmo, certo? Simples assim. Então, digamos, vou dar um outro exemplo aqui. Digamos que eu te diga que o raio dessa circunferência aqui nesse hexágono é 6. Então, você vai vir aqui, ó, o hexágono tá aqui. Qual é o apótema? 6 raiz de 3, porque, ó, R raiz de 3 sobre 2. Então, R é 6. Então, 6 raiz de 3 sobre 2. Se der para simplificar, você simplifica, ó. 6 dividido por 2 é 3. Então, a resposta é 3 raiz de 3. E o lado do hexágono é sempre igual ao tamanho do raio. Então, eu só venho aqui e digo que o lado é igual a 6. Simples assim. Esse é o final do capítulo. Essa é a forma mais fácil que eu entendo que seja para vocês conseguirem calcular lado e apótema sem precisar fazer cálculos muito grandes e que demorem muito. É isso, gente, nem doeu, né? Então, fica aí o exercício 4 da página 86 para que vocês façam, que cobre exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Beijo, beijo, até semana que vem.